Queridos e amados irmãos, amigos, a você que nos acompanha, meus amados, eu quero, nesta oportunidade, nesta hora, neste momento, cumprimentar a todos vocês, sem exceção de pessoas, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz faça morada, que esta paz flua dentro do nosso coração e contamine todo o nosso ser. Que esta paz que excede o que repousa em mim, também ela contamine a você e chegue até você. Eu quero convidar a você nesse momento, a você que nos assiste, para lermos a palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 23. Pois está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero mais uma vez, querido, louvar a Deus pela sua vida, agradecer ao Santo de Israel pela sua vida. Eu quero glorificar ao Senhor pela sua vida, que o Senhor continue te abençoando, o Senhor continue te guardando, te protegendo, o Senhor continue fazendo prosperar o teu caminho, o Senhor continue com as suas mãos estendidas para os abençoar e te recompensar por você que tem parado por alguns minutos, deixado os seus afazeres para meditar conosco na palavra do Senhor. Queridos, aqui está uma expressão do apóstolo Paulo, onde ele deixa bem claro, onde ele relata que todos pecaram. Nós sabemos que o pecado não se originou de agora. O pecado não surgiu agora. O pecado veio desde os nossos antepassados ou nos nossos primeiros pais na fé. Adão e Eva, o Senhor criou com o propósito, mas pecaram, caíram na transgressão do pecado. E eu não quero apenas me entrar no mérito da questão de Adão e Eva, mas eu quero me prender apenas neste versículo, onde o apóstolo Paulo descreve, relata, nos notifica, nos deixa em alerta, que ninguém escapou-se do pecado. Todos nós pecamos. Nós somos salvos pela bondade, pela misericórdia, pela fidelidade de Deus. Nem o ser humano pode bater no peito e se achar autossuficiente ou se achar digno da salvação. Nem o ser humano pode abrir os lábios, louvado seja o nome do Senhor, abrir a sua boca e dizer: eu não tenho pecado, eu nunca pequei. Primeiro, porque quando você usa essa expressão, a própria palavra de Deus diz que você já pecou. Então nós não somos autossuficientes para se achar digno da salvação e também para dizer que nunca pecamos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o versículo em análise, o versículo em que lemos, está nos mostrando, o apóstolo Paulo, que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram. Por isso é que a graça de Deus se manifestou para nos salvar.
Louvado seja o nome do Senhor. Não existia ou não existe ninguém digno de dizer eu mereço ser salvo. Não existe ninguém digno de dizer eu mereço ser salvo. Porque, como eu já disse lá atrás e vou voltar a repetir, a salvação é pela graça, não é pelos nossos méritos, não é porque se achamos ou se consideramos justo demais. Não, a salvação é pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que todos pecaram. E o pecado causou uma divisão. O pecado afastou o homem de Deus. O homem caiu na transgressão do pecado e causou-se uma separação. Louvado seja o nome do Senhor, entre a criatura e o Criador. Por isso que digo e vou voltar a repetir, o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão. Teve, tem, continua tendo um objetivo até hoje: salvar a todos os pecadores. E lembre-se que todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E só por intermédio de uma pessoa possamos ser salvos pela bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você não encontra salvação, perdão, em outros meios. Não, só na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só nele encontramos perdão. Bom seria se Pedro perdoasse. Bom seria se Paulo perdoasse. Bom seria se João perdoasse. Bom seria se qualquer Felipe, Bartolomeu, Mateus perdoasse. Mas nenhum desses seguidores de Jesus, que a gente chamamos de apóstolo, não perdoa pecado. Só apenas Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, todos nós caímos, fomos pegos pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que digo que o sacrifício de Jesus continua tendo um objetivo até hoje. Perceba-se que o texto em que lemos não deixou ninguém de fora. Todos pecaram e destituídos, afastados, longe, ficaram da presença, da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E necessitamos, louvado seja o nome do Senhor, já que houve um distanciamento de o homem da presença de Deus, o homem precisa se chegar a Deus. E como você deve fazer isso? Como eu devo fazer isso? Indo aos pés do Senhor. Confessar os meus pecados a Ele. E talvez você que me assiste nesse momento está se perguntando, mas como eu vou fazer isso? Que eu não estou vendo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é que entra a questão da fé. Eu também nunca vi Jesus, mas eu tenho certeza, pela Escritura Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, que se eu me chegar a Cristo, se eu confessar a Ele diante dos homens, como está escrito, se eu confessar a Ele, relatar a Ele os meus pecados, Ele também é justo e fiel para me perdoar e não lembrar mais das minhas transgressões. Ele é justo e fiel para me confessar perante ao Pai.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que diz o texto é que todos pecaram e se afastaram. Porque o pecado, ele tem essa iniciativa. Ele cria no ser humano um afastamento de Deus. Quando pecamos, nós entristecemos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está pronto para nos perdoar. Todos pecaram e destituídos estão, ou seja, distante ficaram de Deus, da sua presença, destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas cabe a mim e a você tomar uma decisão. Quando o homem se arrepende, quando o ser humano reconhece as suas falhas, suas fragilidades, reconhece, entende que ele é dependente de Deus, nós alcançamos do Senhor o perdão. Então, meus amados, que nós possamos refletir que o pecado nos distancia de Deus, mas Jesus Cristo, a palavra Jesus Cristo, nos aproxima porque Ele é a porta aberta em que possamos entrar para nos aproximar do Pai. Então, Paulo deixa bem claro para nós ouvir, para nós entender, que ninguém se escapou. Ninguém ficou ausente do pecado, ninguém pode dizer que nunca pecou, porque o versículo em que lemos está muito bem claro, porque todos pecaram, todos, aqui sem exceção de pessoas, todos pecaram e destituídos, ficaram distantes de Deus. Louvado seja o nome. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso é que eu lhe disse de início que o sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus veio para nos resgatar da condenação do pecado e nos aproximar de Deus. Pense nisso. Para nos aproximar de Deus. Por quê? Porque nós estávamos sentenciados a morrer, permanecer longe da comunhão com o Pai. Por isso que o sacrifício de Jesus foi, e permanece importante até hoje. Porque através de Jesus Cristo, nós alcançamos o perdão, através de Jesus Cristo, nós obtemos a salvação, através de Jesus Cristo, temos uma proximidade com o Pai. Então eu quero deixar esta palavra para o teu coração, para a tua vida, e que você possa entender que todos pecaram. Ficaram distantes, longe de Deus. Mas Jesus Cristo nos aproxima, nos leva. Jesus Cristo nos dá a oportunidade de voltarmos novamente à comunhão com o Pai e nos dá o direito, por intermédio do seu sangue, de termos os nossos pecados perdoados por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero deixar esta rápida, breve meditação para você. Que Deus abençoe você e não se prenda. Não fique aí clausurado. Não se prenda, porque eu cometi um ato, uma infração, cometi um pecado na minha vida, eu vou me ausentar da igreja, vou me ausentar das pessoas, porque eu cometi isso, eu cometi esta falha. Todos nós, querido, todos nós estamos sujeitos a pecarmos.
mas o sangue de Jesus Cristo nos perdoa. Que Deus abençoe você, que você possa levantar a cabeça e prosseguir adiante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer pela oportunidade e também pela sua companhia. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.